Muito boa tarde, nosso encontro marcado com o nosso grande amor. Muito maior que os amores da terra, os amores conjugais, fraternais, institucionais, raciais, classistas, religiosos, nossos amores de cerquinha, nossos amores de fragmentos. Com Jesus, o convite é o amor na integralidade, na profundidade, o amor verdadeiro. Nada mais importante, nada mais visceral do que o amor verdadeiro, do que o amor de Jesus. Que bom! Que bom que atendemos o convite. Compartilhe, transmita. Não há presente maior do que o amor. Muito bem. Encontros essenciais com Jesus. Já percorreu versículo a versículo o Sermão do Monte, o coração do Evangelho. Já estudou o mandamento maior, o sentido da vida segundo Jesus. E agora está concluindo a revisão da grande chave deixada pelo Mestre na oração do Pai Nosso. É uma grande chave ou é um molho de chaves, já que em cada versículo, em cada parte, encontramos uma outra chave. É um prazer estarmos dedicados a isso. Agora, estamos conversando sobre o perdão. O perdão que abrange uma boa parte da oração dominical, uma boa parte do Pai Nosso. No encontro passado fizemos o perdoai as nossas dívidas. Introduzindo esse fundamental tema do perdão, como é importante termos a consciência e darmos relevo, darmos prioridade para a consciência de que ninguém aprende sem errar, ninguém evolui sem errar. Ferramenta libertadora, especialmente frente à ferramenta aprisionadora do que quem errou tem que ser punido. Dois paradigmas, duas ferramentas, duas crenças que estão dentro de nós e que, de acordo com aquela saborosa história do líder indígena, dos dois cachorros ou dos dois lobos, essas crenças também prevalecerão, entre elas aquela que nós alimentarmos. Qual crença você tem alimentado? Fundamental estudarmos o papel que o perdão tem exercido nas nossas vidas. Tendo analisado, introduzido a questão do perdão dessa forma, agora vamos analisar a questão da reciprocidade do perdão. Da reciprocidade, da condicionalidade do amor que nós atribuímos a Deus. Será que Deus é esse amor condicional que nós temos visto ou um amor incondicional? É verdade que Jesus em diversos momentos deixa claro que a primeira tarefa da comunhão, a primeira tarefa da elevação é sempre nossa. Busca e achareis. A busca é nossa. Busque o reino dos céus e tudo mais será acrescentado. Ajuda-te e o céu te ajudará.
Sempre o primeiro movimento é nosso. A tua fé te salvou, dizia Jesus quando curava. Então, o fato de nós participarmos da nossa evolução, de nós sermos uma das partes fundamentais da nossa evolução, já que Deus nos ama em liberdade, já que Deus respeita o nosso livre-arbítrio, isso muitas vezes é visto como um amor condicional, um toma lá da cá, o que pode também ser inferido por aquele que ouve Jesus nos ensinar a dizer que, a pedir a Deus que perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Para analisar isso, vamos a uma parábola de Jesus. Ela diz assim, a parábola, que um rei resolveu acertar contas com os seus servos. É muito interessante isso, porque há sempre uma hora da verdade, há sempre um momento da colheita, há sempre um momento que as consequências dos nossos atos batem à nossa porta. O que é aqui simbolizado por esse rei, que chama os seus servos para prestarem contas. Vamos lá então. Nós que estamos nessa transição planetária, com tantas tensões, com terremotos, secas, cheias, guerras, pandemias, nós que sabemos que tudo isso é a má colheita de um mau plantio, precisamos enfrentar essa questão. Será que o amor de Jesus, de Deus, o amor de Jesus, será que o perdão de Deus é condicionado ao nosso perdão? Vamos ver então. Essa parábola pode indicar nessa mesma conclusão. Vamos ver. Diz a parábola que quando o rei começou o acerto de contas com seus servos, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos era uma montanha de dinheiro, uma fortuna gigantesca. Lembre-se que na parábola dos talentos, para falar de uma grande soma, Jesus fala que o fazendeiro chamou os seus servos e deu 5 talentos para um, 3 para outro, 2 para outro, deixando claro que era uma quantidade respeitável de dinheiro. Aqui ele fala de 10.000 talentos. Nós, na verdade, erramos muito. Temos uma montanha gigantesca de erros para trabalhar, para elaborar, para aprender com eles. Esse rei chamou seus servos às contas e foi trazido a ele um que devia 10.000 talentos, uma moeda de alto valor e uma quantidade gigantesca. Quando começou o acerto, então levaram a ele esse que devia 10.000 talentos, e não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo que ele possuía, para que pagasse a dívida. Olhem que figura interessante. A primeira tendência daquele que tem a consciência pesada é a escravização. Nós nos tornamos escravos.
E não apenas a nós mesmos, mas a nossa família, quando carregamos um grande peso na consciência. É muito pesado caminharmos com um erro, um peso na consciência. E esse peso pode ser o peso da culpa e pode ser o peso da mágoa. Temos vivido verdadeiramente esmagados por esses pesos. É realmente uma condição terrível de viver assim. Ficamos escravizados ao erro, escravizados às sombras, às mais densas sombras dos outros, escravizados às mais densas sombras de nós mesmos. Porque o magoado e o culpado é um ser de um assunto só. É uma obsessão. Que a criatura cultiva na sua vida. É fundamental entendermos isso. A culpa e a mágoa são algemas que nos prendem ao pior do ser humano. Nos paralisam num atoleiro que não nos leva a aprendizado, que não nos leva à cura. A culpa não melhora ninguém, a mágoa não melhora ninguém. Vejam, estudem todos os sistemas punitivos, mesmo quando eles alcançam a função, entre aspas, pedagógica, de fazer com que as pessoas evitem os erros, elas não evitarão por aprender, elas evitarão por medo. Tanto é que quando se afasta a possibilidade do medo, as pessoas fazem tudo. Mesmo quando se alcança a melhoria pela punição, é uma melhoria fraca, momentânea. Ou seja, ninguém melhora pela punição. Precisamos demais entender isso. Ao contrário, a punição, a mágoa, a culpa são algemas que nos prendem às sombras, às piores sombras do ser humano, nossas e dos outros. Muito sugestivo que Jesus fale que o rei ameaçou escravizar o devedor, vendê-lo como escravo a ele e a sua família. Porque é assim que se coloca perante a vida, perante as energias, perante os outros, perante o mundo, todo aquele que tem uma dívida e não tem como pagar. Todo aquele que tem uma dívida com os outros ou que os outros têm uma dívida com ele, está amarrado, está algemado, condição que não permite que ninguém faça grandes avanços, evidentemente. Aí continua Jesus: então aquele servo ajoelhado o reverenciara reverenciou o rei dizendo: sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Claro, quem é que consegue pagar uma dívida se estiver numa cadeia? Um devedor só consegue pagar a sua dívida se lhe for dada a oportunidade da liberdade do trabalho. É assim que se gera riquezas e é só gerando riquezas que se consegue pagar as dívidas. Da mesma forma nós. Mágoas e culpas, paralisias da alma, não podem levar-nos à liberdade, não podem levar-nos a pagar as nossas dívidas.
Seja generoso comigo e tudo te pagarei, disse o servo. Então o senhor daquele servo, o rei, movido de íntima compaixão, soltou-o e lhe perdoou a dívida. Aqui é fundamental entender esse rei como Deus, como um espírito elevado. Um espírito elevado perdoa sempre. Deus, o mais alto dos mais altos, sequer precisa perdoar, porque um ser que sabe tudo compreende, e alguém que compreende não se ofende, e quem não se ofende não precisa perdoar. Por isso o rei, na parábola de Jesus, perdoou toda a dívida, limpou o nome daquele servo que lhe devia grande quantidade de erros, grande quantidade de dinheiro. Ao sair dali, esse servo encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Então o talento era a moeda mais valorosa que tinha naquele tempo. E ele, servo, devia ao rei 10.000 talentos. Mas ele, logo após ser perdoado pelo rei, saiu dali e encontrou um companheiro seu que lhe devia 100 moedas de prata, uma dívida insignificante perto daquela que o próprio servo tinha com o rei. Pois esse servo agarrou aquele que lhe devia e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro daquele servo, caindo aos seus pés, suplicou: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Não por acaso Jesus colocou a mesma frase que o servo tinha feito ao rei, o mesmo pedido, palavra por palavra, que ele tinha endereçado ao rei. O seu devedor endereçou a ele: seja generoso e tudo te pagarei. Mas o servo não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Mas voltamos àquele raciocínio. Quem está na prisão, como pode pagar o que deve? Já que na prisão não se consegue trabalhar, não se consegue fazer qualquer atividade que gere renda. A prisão da mágoa, a prisão da culpa, não melhora ninguém, não limpa ninguém. É uma terrível ignorância de todos nós. Queremos punir aqueles que nos fizeram mal. A punição não melhora ninguém. A punição incita a outra pessoa a se vingar. A punição estabelece entre as pessoas um círculo de vinganças mútuas, onde o devedor, que é obrigado a pagar, fica rancoroso e se vinga assim que possível, gerando rancor no outro, que se contra-vingará, se vingará novamente assim que possível, de forma que todos ficarão enrijecidos, entorpecidos, envenenados. É como a frase do Mahatma Gandhi: olho por olho, ficaremos todos cegos. Não é isso que tem acontecido com a humanidade? Claramente sim. E continua Jesus: vendo o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito tristes, procuraram o rei e lhe contaram tudo. Então o rei
chamando aquele servo a quem ele tinha perdoado tudo novamente à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda a dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? E, indignado, o seu senhor mandou entregá-lo aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. E aqui, por essa figura dos torturadores, a quem o rei enviou aquele devedor que não perdoara os seus devedores, nessa figura dos torturadores se encaixa perfeitamente a figura dos nossos obsessores, que se aproveitam das nossas mágoas, que se aproveitam das nossas culpas para estabelecer elos de aprisionamento mútuo que atrasam demais tanto a vida do obsediado quanto do obsessor. E termina Jesus a sua parábola dizendo assim: é assim que fará com vocês o meu Pai que está nos céus, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. E aqui precisamos demais investigar o não perdão. Investigar os sentimentos que estão por trás disso. Por que alguém não perdoa o outro? O não perdão se baseia na ideia da irresponsabilidade, da falta de melhoramento, da perspectiva de repetição do erro que o devedor vê, não, que aquele a quem o devedor deve ver, caso ele não seja punido. Quase todos nós pensamos que se o devedor não for punido, ele aumentará suas dívidas, ele manterá uma atitude de esperto, de malandragem, de irresponsabilidade. Pois diante disso, cabe a pergunta fundamental: e nós, quando pedimos perdão a Deus, também nos apresentamos a Deus vestidos de malandragem, de irresponsabilidade? Porque o que vale para os que devem para nós tem que valer para a nossa dívida perante Deus. É isso que Jesus fala. Assim percebe-se o fundamental da questão do perdão. Que o perdão jamais foi essa reciprocidade, essa condição imposta por Deus para que ele perdoe. Muito pelo contrário, Deus que não se ofende nem precisa perdoar. Quando Deus através de Jesus manda por todas essas passagens, essa parábola inclusive, que nós perdoemos, que nós seremos perdoados por Deus, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando Deus fala através de Francisco de Assis que é perdoando que se é perdoado, ele nos ensina que o perdão é uma vibração, é uma atitude, é uma leveza interior, somente com a qual nós nos abriremos, nós receberemos a energia do perdão incondicional, permanente, que Deus oferece a todos nós.
Então, incondicionalmente, nós estamos envolvidos, banhados do perdão de Deus. Mas nós não o recebemos exatamente por alimentarmos essa crença nefasta de que quem errou tem que ser punido. Nós não nos julgamos merecedores da ventura, da felicidade, porque quem errou tem que ser punido. E com essa vibração, nós não conseguimos sequer imaginar esse Deus de amor, esse Deus de perdão incondicional ensinado por Jesus. Ao contrário de tudo isso, aquele que perdoar, que compreender que ninguém aprende sem errar, que substituir o quem errou tem que ser punido por esse ninguém aprende sem errar, alcançando uma compreensão do processo educativo da vida, esse gradativamente nem mais irá se ofender. Esse imediatamente perdoará a todos os erros, assim como nós perdoamos, porque entende o Jesus quando disse: apenas aquele que estiver sem pecado pode atirar a primeira pedra. De posse dessa vibração de compreensão, de empatia, de compaixão, de compreensão do processo educativo da vida, uma vibração alta, será como abrirmos as portas, afastarmos as janelas, as cortinas nas nossas janelas e permitir que a luz do sol entre na nossa casa, que até ali estava escura, fazendo com que quebrássemos as coisas, com que topássemos com as coisas, nos machucando, fazendo com que chocássemos uns com os outros, aumentando os machucados mutuamente. Com essa proposição de que é perdoando que somos perdoados, somos convidados a entender o perdão como uma alta vibração, como uma possibilidade única, incondicional. Não é uma condição para alcançarmos o perdão de Deus como um toma lá da cá, mas apenas com a atitude do perdão aos erros dos outros, vibramos numa condição de compreensão e não malandragem, de responsabilidade e não de irresponsabilidade. E só com essa veste pura e branca adentramos o salão do Rei, nosso Deus, e conseguimos pedir perdão de mente e coração limpos. Que essa seja a nossa compreensão, que essa seja a nossa atitude, que assim vençamos toda o rancor, a mágoa, a culpa, a ideia de punição que tem até aqui dirigido nossas vidas. Agora, na nossa prestação de serviço, convidamos todas as amigas e todos os amigos a imaginar nesses 8 bilhões de seres humanos que habitam a Terra nesse momento, cada mágoa e cada culpa que habita o coração de cada um desses 8 bilhões. E na nossa suposição há muitas mágoas, muitas culpas no coração de cada um de nós. Imagine essas energias densas como escuridões, gosmentas, mal cheirosas, escuras. Imagine o coração de cada um de nós como está,
de tanta mágoa, de tanta culpa, de tanto desejo de punição e vingança, de tanto boicote ao outro e de auto-boicote. Estamos paralisados, atolados, envenenados, intoxicados de mágoas, de culpas, de vingança. E agora imaginemos essa energia linda de compreensão e de perdão que foi gerada aqui, que nos convida a esse fabuloso entendimento, a essa fabulosa nova crença, a esse fabuloso antídoto de todo veneno, que é: ninguém aprende sem errar. Perdoando o outro como perdoamos a nós mesmos, é que teremos atitude de, abrindo nossos corações, receber o perdão incondicional, o amor incondicional de Deus, que sempre esteve, agora está e sempre estará à nossa disposição. Aguardava esse amor, esse perdão incondicional de Deus, apenas que nós abríssemos a janela de nosso entendimento e de nosso coração. Que toda a terra seja limpa, reciclada, desintoxicada, reprogramada da mágoa e da culpa para o perdão e a compreensão. Imaginemos essa luz que sai daqui do coração de todos nós, transbordando, impulsionada forte do melhor de nós para o alto, como um vulcão de luz e de grandes alturas, porque o perdão e a compreensão é das grandes alturas, se projetando essa luz para toda parte, cumprindo a promessa de Jesus de que o amor cobre a multidão dos pecados, limpando os corações, limpando as mentes, limpando as relações de todas as pessoas do planeta. Com esses maravilhosos produtos de limpeza, sejamos todos faxineiros uns dos outros, na certeza que será apenas assim que nós libertaremos a nós mesmos. Graças a Deus. Que acharam da faxina? Essencial, não é? Muito bem. Saudemos agora uns aos outros. Enir Cajazeira, Hugo Souza, que fala que nós precisamos nos liberar das nossas algemas para que possamos, sem mágoa, sem ódio, perdoar os nossos devedores. Sem dúvida que isso ocorra o quanto antes, que nós nos abramos para essa faxina nossa, dos outros, das nossas relações, do nosso planeta. Vera Santelmo, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Adelaide Dias, Sueli Duque, seja muito bem-vinda. André Santos, Enir Cajazeira, Suzana Sasaki, muito bom ter vocês aqui. Que nós espalhemos esse remédio, esse material de limpeza fundamental, não apenas compartilhando,
esse vídeo no Face e nas outras redes sociais. Multiplique o bem, mas especialmente assumindo esse compromisso conosco, com o nosso anjo da guarda, com Jesus, de perdoar. A melhor maneira de ajudar na disseminação do perdão para toda a humanidade é nós mesmos perdoarmos. Muito bom, muito prazer estar com cada um de vocês nesse momento, nessa faxina, nesse mutirão de limpeza. Convidamos vocês a no domingo que vem terminar com a terceira parte do perdão a partir do Pai Nosso, para reforçar, para estimular essa ideia tão importante nesse momento. E convidamos também todos vocês às 18 horas de segunda a sábado fazermos o oração-ação, que é essa proposição de, a partir dos evangelhos de Jesus, semelhante ao que fazemos aqui, fazermos a prática daquilo que já sabemos de cor. Muito bom, muito obrigado pela companhia. É realmente fantástico que a gente possa estar junto, viver juntos esse momento, essa prática, esse compromisso tão importante conosco mesmo e com a nossa consciência. Muito prazer estar com vocês, ótima semana, ótimo final de domingo e até às 18 horas no Oração Ação e no domingo que vem às 17h30 em mais uma etapa desse fabuloso Encontros Essenciais com Jesus, que eu já estou com saudade dele, por vivermos as etapas finais de ativação do Pai Nosso. Até a próxima. Ótimo final de domingo. Graças a Deus.